Representantes do Conselho Estadual e dos Conselhos Municipais dos Direitos da Pessoa com Deficiência participaram do encontro, realizado num dos auditórios da Universidade Regional de Blumenau. Os conselhos municipais são formados por integrantes do governo e da sociedade civil e permitem que os cidadãos participem da elaboração de políticas públicas. Eles foram criados a partir da Constituição Federal de 1988, para que a sociedade possa controlar e avaliar programas e ações governamentais nas mais diversas áreas. A intenção de encontros como esse é discutir como anda a atuação desses conselhos para melhorar a qualidade dos serviços públicos que são oferecidos à população. Mas esta proposta está ameaçada. Um dos principais temas debatidos durante o encontro foi o decreto do governo federal editado em abril, extinguindo conselhos, comissões e comitês nacionais que foram criados por decreto e não por lei. É o caso do Conselho Nacional dos Direitos da Pessoa com Deficiência. A medida passaria a valer a partir de 28 de junho, mas uma liminar do Supremo Tribunal Federal suspendeu temporariamente o decreto presidencial. Os conselheiros querem a aprovação de uma lei federal que mantenha o colegiado e alertam para o risco de enfraquecimento dos conselhos estaduais e municipais caso o Conselho Nacional seja realmente extinto. As ameaças são danosas, porque todas as políticas públicas que são fomentadas a nível do segmento das pessoas com deficiência, elas são debatidas e amplamente construídas por este Conselho. Nós tivemos a participação na regulamentação da Lei Brasileira de Inclusão, na regulamentação da avaliação biopsicossocial, na própria organização das conferências nacionais. Então é um rolo compressor, ou seja, os municípios e estados também poderão ter retrocessos em relação à participação social das pessoas com deficiência e, consequentemente, as políticas públicas. Outro tema abordado no encontro foi a luta pela regulamentação do artigo 2º da Lei Brasileira de Inclusão. A intenção é mudar os critérios de avaliação do que é ou não deficiência, migrando de um modelo que hoje é apenas médico para uma avaliação biopsicossocial. A palestra do advogado especialista em direito público Luiz Cláudio da Silva Freitas tratou do assunto. Ele é procurador do Banco Central do Brasil e membro da Comissão de Defesa dos Direitos da Pessoa com Deficiência da OAB do Rio de Janeiro. O modelo antigamente estava baseado estritamente no laudo médico e a pessoa era vista apenas pelos impedimentos nas suas estruturas do corpo. Então, se a pessoa tinha uma cegueira, se a pessoa tinha uma paraplegia, a Convenção sobre os Direitos da Pessoa com Deficiência e a Lei Brasileira de Inclusão modificaram esse foco e passaram a avaliar o que? A interação entre esse impedimento de longo prazo, de natureza visual, auditiva, física, mental e intelectual, e as barreiras existentes no meio, ou seja, barreira de transporte, barreira de comunicação, barreira arquitetônica, urbanística, enfim, barreiras tecnológicas. Então, essa avaliação, ela verificará a interação entre o impedimento de longo prazo, as barreiras existentes e se efetivamente gera uma obstrução à participação plena e efetiva na sociedade. A Lei Brasileira de Inclusão também foi tema da palestra da advogada e assistente social Kelly Cristina Cabral. Ela é conselheira do CONED, o Conselho Estadual dos Direitos da Pessoa com Deficiência, e atua na Secretaria de Estado do Desenvolvimento Social. Santa Catarina conta hoje com 75 conselhos municipais em atividade. Ela e o presidente do CONED reforçaram durante o encontro o papel desses colegiados na fiscalização do cumprimento da legislação, que está em vigor há 4 anos. O maior avanço foi exatamente servir de um instrumento único que unificasse as leis já existentes. E, na minha opinião específica, as punições implicadas que a lei traz. A improbidade administrativa é uma delas. O descumprimento dessas leis, que muitas delas já existiam há muitos anos, antes mesmo da própria Lei Brasileira de Inclusão, é fazer com que o gestor tenha uma punição no descumprimento. Fortalecer os nossos conselhos municipais, orientando eles para que divulgue a Lei Brasileira de Inclusão e, querendo ou não, tirar a lei, como a gente costuma dizer, da gaveta e botar em prática no nosso dia a dia, né?
Foi um dia inteiro de palestras e debates. O evento foi promovido pela Secretaria de Estado do Desenvolvimento Social com o apoio da Assembleia Legislativa, por meio da Comissão de Defesa dos Direitos da Pessoa com Deficiência. Para os representantes dos dois poderes, encontros como este proporcionam o aperfeiçoamento do serviço público e garantem os direitos dos cidadãos que dependem de programas sociais para uma melhor qualidade de vida. É muito importante porque toda a política pública se dá num diálogo com a sociedade civil. Os conselhos municipais e o conselho estadual justamente são aqueles interlocutores entre a sociedade civil e o governo do estado. É um espaço democrático para que cada um dos pontos onde existem os conselhos municipais no estado de Santa Catarina possam trocar ideias, avaliar ações, seguir exemplos bem-sucedidos para reforçar a política de direitos humanos que protegem as pessoas com deficiência espalhadas no estado de Santa Catarina.